Vamos lá. Alguém quer ler? Posso ler, Ju? Obrigada, Mel. Ler o 4, né? Os elementos fluídicos do mundo espiritual escapam a nossos instrumentos de análise e a percepção de nossos sentidos, feitos para a matéria tangível e não para a etérea. Eu acho que foi esse ponto que se foi discutido, né? Sobre imponderável, ponderável. A Ju falou, acho que você falou a questão da bolinha, o átomo era ainda visto como indivisível, essas questões todas a gente já comentou. Podemos avançar. Pode seguir, Mel. Só estou vendo 4 ainda. Vai, amigo. Ó, o dedinho, Satir. Agilidade, amigo. Coitado! Não dá nada para ele fazer, coitado, ele só tem que descansar hoje. Entre esses fluidos, alguns estão intimamente ligados à vida corpórea e pertencem à vida terrestre. Na falta de uma percepção direta, pode-se observar os seus efeitos. Esse estudo é essencial porque é a chave de fenômenos inexplicáveis somente pelas leis da matéria. Algum comentário? O ponto de partida do fluido universal é o grau de pureza absoluta, do qual nada nos pode dar uma ideia. O ponto oposto é a sua transformação em matéria tangível. Entre esses dois extremos existem inumeráveis transformações. Os fluidos mais próximos da matéria, que por consequência são os menos puros, compõem o que se pode chamar de atmosfera espiritual terrestre. Aí eu acho que, não sei se a gente comentou, mas houve uma questão sobre a pureza, qual o significado, né, dessa palavra pureza dentro desse contexto, né? Foi aí mesmo, lembra? Foi esse ponto mesmo, foi né? Isso mesmo, né? Foi. Então, nós também esse já ponto lemos que a gente isso. parou mesmo. Foi a questão da sutileza que a gente falou, a gente debateu sobre ele. Isso, densidade, né? Estaríamos ligados à questão da densidade, mas, né? E não em si pureza, né? Mas uma questão de densidade. E acho que a gente pode, então, avançar, Satiro. É desse meio onde se encontram igualmente diferentes graus de pureza que os espíritos encarnados e desencarnados da Terra tiram os elementos necessários para sustentar sua existência. Por mais sutis que sejam para nós, são de natureza grosseira comparados aos das regiões superiores. Então, aqui eu acho que novamente vem essa ideia, né, de densidade, de uma questão de diferença em termos não do fluido, que é o mesmo, né? Mas a diferença entre estar encarnado e desencarnado, essa densidade espiritual, né? Foi o que eu entendi. Não, eu lembro que a gente comentou, o Conde até comentou, né? Como a gente usa as palavras de maneira que passa uma ideia, não passa pela ideia certa, né? Quer dizer, como se você fosse ser mais denso, é ser mais sujo, pecador, tangível. Isso. Lembra que a gente falou sobre isso? Tem também a questão da superioridade, né? De você imaginar que porque está desencarnado está superior, né? Já é um espírito eleito, né? Diferenciado. A gente debateu isso, é verdade. Como tem que mudar os nossos conceitos, né? Vamos embora, então. Vamos embora, vamos para o próximo. Ele está falando, né? Ele está começando a fazer o link com a questão de Jesus, né? Porque a gente vai estudar esse capítulo dos fluidos, e aí o próximo ele vai fundamentar toda a explicação de milagre, dos fenômenos de cura, das obsessões, da transfiguração e dos agêneres, é fundamentado na explicação deste capítulo. E aí também é onde ele vai falar da questão da teoria de Rustang, né, do corpo, que Jesus seria um agênere. Então aqui ele já está falando, né, dos graus
do fluido, e essa diversidade, né, de estados do fluido possibilita sustentar a existência dos espíritos aqui na Terra, né, encarnados e desencarnados. Podemos seguir. Se alguém mais for fazer algum comentário. Nenhum comentário? Então vou lendo. É o mesmo com a superfície de todos os mundos, salvo as diferenças de constituição e as condições de vitalidade próprias a cada um. Quanto menos a vida seja material, menor é a afinidade dos fluidos espirituais com a matéria propriamente dita. A qualificação de fluidos espirituais não é exata, já que em definitivo é sempre matéria. Só a alma, o princípio inteligente, é realmente espiritual. Pode-se dizer que a matéria do mundo espiritual, que é a matéria do mundo espiritual, eis porque os chamamos fluidos espirituais. Quem conhece, aliás, a constituição íntima da matéria tangível? Ela talvez só seja compacta em relação aos nossos sentidos, o que é provado pela facilidade com a qual é atravessada pelos fluidos espirituais e espíritos. É uma nota, né, Ju? A nota 159. Essa era uma consideração ousada para a época, pois nos manuais da física do século XIX, a matéria tangível era constituída por átomos em meio ao vazio, imaginados como esferas sólidas, inquebráveis, indestrutíveis. Avaliando as explicações dos espíritos e a teoria do fluido cósmico universal, Kardec cogita a não solidez da matéria tangível. Atualmente, a solidez do átomo é sabidamente inexistente em seu nível atômico, tratando-se essa condição da matéria somente uma aparência para os nossos sentidos. Essa teoria caiu, né? Que eles, na época, acreditavam do átomo ser tipo, né, uma bolinha, como a Juliana tinha explicado, isso aí já não existe mais, mas ajudou na época, acredito, as pessoas terem um entendimento melhor, né? E agora a gente já sabe que não é nada assim, que ele, na verdade, é a questão do divisível e indivisível que está mais relacionado ao átomo, né? A matéria tangível, tendo por elemento primitivo o fluido cósmico etéreo, deve poder, quando se desagrega, retornar ao estado de eterização. A solidificação da matéria, na realidade, apenas um estado transitório do fluido universal, que pode retornar ao seu estado primitivo quando as condições de coesão deixam de existir. Nós não possuímos ainda as bases do mundo invisível. Essas condições de coesão, que condições são essas, né? Pois é, também me fiz essa pergunta lendo ali, né? Qual a condição de coesão, né? Mas aí não está explicado. Você lembra de alguma coisa, Ju, que você fez os slides? Então, quando ele fala, esse? Volta lá. Essa coesão é o próprio espírito que une os fluidos? Ele está falando... O princípio espiritual, né? Eu entendi, ele está falando da química. Porque quando ele fala aqui, a solidificação da matéria, na realidade, é apenas um estado transitório do fluido universal, que podem retornar ao seu estado primitivo, estando as condições de coesão... quando as condições de coesão deixam de existir. Então, o que eu entendi aqui, ele está se referindo à questão do corpo, né, do desencarne, e ele vai usar a química, porque quando a gente estudou lá os capítulos passados, lembra que ele deu o exemplo do cristal? Qual é a condição para aquele cristal
se solidificar da forma, né, de um cristal. E aí ele vai explicar um pouquinho sobre a lei da química, as condições, que tudo depende da temperatura, da claridade, enfim, vários fatores externos que interferem. Então, acho que no meu entender ele está falando sobre isso, né? E aí quando o corpo morre, aquilo lá não está em condições de funcionar e aquilo vai se desagregando, vamos colocar assim, né? Não é mais uma coesão. Não tem esse estado, né, de coesão que a gente possa ter a matéria, né? Aí é o mundo espiritual, um mundo fluídico mais, né? Uma coisa que não é para, né, para nós não tem relação com a matéria. Também Porque a gente não enxerga muita coisa, né? Não é isso. Nossos olhos também são bem limitados, né? Então, acho que ele está, na verdade, olhando agora novamente o texto, falando das diferenças, né? Que enquanto vivo, nós estamos numa matéria que é densa, que tem outra propriedade do que quando espiritual. Que nem você falou, né? Depois ele vai usar essas explicações para falar, olha, Jesus não podia ser fluídico, né? Então, como é que ia ser? Ele estaria num campo só espiritual, vivendo na matéria, né? Mas a matéria ela é diferente. Apesar de ser o mesmo fluido, a forma como ela se encontra, o estado dela, é completamente diferente do estado de um espírito, né? Totalmente diferente. Eu acho que é essa a questão principal. Por exemplo, aqui quando ele está falando no item 5, ele está falando que a qualificação dos fluidos espirituais não é rigorosamente exata, já que em definitiva é sempre matéria. Então ele vai colocar o fluido espiritual como um veículo de pensamento do espírito. E aí ele fala, né, que é somente os espíritos, né, que são totalmente com outra propriedade, que a gente não define. Não conhece, né? E aí essa ele está propriedade questionando. nós desconhecemos até hoje, né? Não tem nenhuma explicação ainda para a gente saber do que se trata realmente esse fluido em termos espirituais. Mas que, vamos dizer assim, o princípio é o mesmo, né? É o fluido universal. Nós temos o mesmo princípio, mas não idêntico. Vamos Porque passar, aqui, então? quando ele está falando, ó, quem conhece, aliás, a constituição íntima da matéria tangível? Porque o Cristo não chegou à tangibilidade no fenômeno da aparição dele, principalmente para Tomé, que ele fala, toca, Tomé. Então, aqui ele já está começando a trabalhar essas questões, né? Porque quando esse espírito, né, ele modifica a propriedade do fluido ao ponto dele ser tangível, esse fenômeno é possível, né? Porque ele está falando aqui dos graus de modificação do fluido cósmico universal. Então, um fenômeno é explicável através desse entendimento, né? Porque aí a matéria pode se solidificar, mas é apenas um estado transitório. Se você pegar uma faca e tentar perfurar, né, o agênere, você não vai conseguir, porque é uma condensação, uma coesão de fluidos ali. É nesse sentido. Aqui ele já está começando a fazer o link com a questão do Cristo, né, no meu entendimento. Juliana. Oi. Eu penso que estás a antecipar as coisas. Eu penso que o exemplo que ele dá é o do diamante, que, sendo constituído de carbono, pode, submetido a altas temperaturas, tornar-se gás novamente, carbónico. Portanto, e aí temos a mesma matéria, o mesmo fluido universal, em estado sólido e em estado gasoso, consoante as condições que existem ou não. Aqui o que é que mudou? As condições de coesão daqueles átomos de carbono.
Então, ele usa essa explicação lá atrás na Gênese, ele não usa ela para cá. Ele vai falar disso lá nos capítulos anteriores, quando ele vai trazer as matérias, a química, a física, né, a geologia, e aqui ele já está entrando propriamente no fenômeno, né? Ele já está começando a explicar cada lei que rege cada fenômeno. E aqui ele está falando da tangibilidade da matéria, porque a gente vai ver da questão do Cristo, né? Ele vai fazer esse link. Mas a tangibilidade pode mudar consoante as condições de coesão. Quem me chamou? A Juliana, a Rosângela. Nessa parte, sim, que ele usa esse exemplo do diamante. Eu entendi que ele está falando de toda a matéria do universo. Não está falando de qualquer... Toda a matéria do universo. Ele está nessa página mesmo. Ele está falando... Usa como exemplo. Mas lá atrás ele também usa a química para falar. Entendeu? Mas o exemplo do diamante está aqui no item 6. Tá aí? Então a gente... no segundo parágrafo, continuando essa matéria tangível, a sequência é o exemplo que ele dá do diamante. Quer ler para a gente o item 6, Rosângela? Se quiser dar uma lida para a gente já dar uma... Já observa. Se quiser ler. A matéria tangível, tendo por elemento primitivo o fluido cósmico etéreo, deve poder, quando se desagrega, é o começo, né? Retornar ao estado de eterização, como o diamante, o mais duro dos corpos pode ser volatilizado em gás impalpável. A solidificação da matéria é, na realidade, apenas um estado transitório do fluido universal, que pode retornar ao seu estado primitivo quando as condições de coesão deixam de existir. É uma matéria, é um elemento só, que dependendo da forma como eles se condensam, formam algum tipo de matéria, e desaparecendo esse fator que propiciou a condensação, ele se desfaz, continua esse mesmo elemento aí. Esse termo de coesão, essa palavra aí, que deu, acho que mais origem aí ao debate, aí, é uma das propriedades da química da época do Kardec, né? Quando ele comenta que a coesão unia elementos de igual natureza. Como ele pega esse exemplo mais acima, que não está aí no slide, mas está no item aqui, falando do diamante, carbono, então ele está associando esse termo da química, da época dele, que era de coesão, né? União de elementos de mesma natureza, mesmos átomos, né? Para definir esse conceito de que eles podem, ainda que elementos simples, né, eles podem se desagregar e aí, num estado de eterização, dentro dos estados de eterização, voltarem até mesmo, se for o caso, à sua origem, né, ao seu grau de pureza, aí dentro já da esfera do fluido cósmico universal. Na verdade, quando ele fala coesão, o que a química definia na época, era uma definição da química na época para elementos de mesma natureza, né? O diamante, no caso, é só carbono, né? É o ser mais ou menos, ter os átomos mais ou menos juntos para serem matéria sólida ou passarem a ser gases. Inclusive, eu estava procurando aqui, tem uma nota... Ele vai trabalhar na página 138, Roberto. Lembra que na página 138, no item que ele coloca que tudo são estados de vibração, ele vai colocar... de acordo com as circunstâncias e os meios, são conhecidas na Terra pelos nomes de peso, coesão, afinidade, atração, magnetismo e eletricidade ativa. Os movimentos do agente são som, calor, luz e etc. É lá no capítulo 6, lá atrás, que ele vai dessas questões da física, da química, quando ele está tratando isso, que ele vai falar das leis. E aí é quando ele vai colocar que tudo são estados de vibração. Tem mais um pouco à frente, Juliano, no capítulo 10º, eu estava procurando isso aqui, porque eu já tinha lido, então não consegui encontrar. A Gênese Orgânica, na nota 116, lá no rodapé da página, o Paulo aqui que fez essa observação, ele pegou do Joaquim Carvalho, né, Filosofia Química. Aí coloca ali, Kardec faz uso de termos próprios da química do seu tempo,
Os átomos de ferro, por exemplo, se unem por uma atração, então chamada coesão. Há uma atração entre moléculas de diferentes naturezas, atribuem os químicos ao nome combinação. E para distinguir de coesão, a designam pelo nome de afinidade. Então, na verdade, esse termo coesão serve até para exemplificar de maneira mais extensiva, mas é um termo, não pode perder de vista que é um termo da química na época do Kardec, por isso que ele utiliza, né? E aqui ele usa até a tabela, ó, quando a gente estudou isso lá atrás, ó, lembra? Que ele vai usar a tabelinha. É que a minha página é diferente, que é a minha terceira edição, mas é na nota 117. Perfeito aí você ter lembrado. De algumas substâncias, mostra a diferença das propriedades que resultam da exclusiva diferença na proporção dos elementos constituintes. Então, aqui ele está falando os elementos que constituem, né? Ele vai falar do carbono, do hidrogênio, do oxigênio. Então, toda essa parte da química e da física, ele já trabalhou lá atrás. Ele se refere a esses termos da química da sua época, quando ele se refere à coesão aqui. Ele tem falado de combinação também, ia ser o contrário, né? Mas ia ser com elementos de diferentes naturezas, né? As moléculas, né? Paulo já chegou a falar isso também naquele estudo lá do Mesmer. Eu notado também sobre isso aí. Roberto, bem lembrado esse item, essa nota aí, explicou, porque eu estava pensando que já era outra coisa, né? Coesão da matéria. Então. O que condensava a matéria, né? Se era o próprio espírito, se não era, o princípio espiritual, mas não é isso o caso aqui agora, né? Ele está se referindo realmente a uma teoria da época dele, da química, né? Quando você falou, já me veio isso à mente, mas eu queria procurar o fundamento aqui na Gênese para poder mostrar, né, que era um termo da química da época, né? Mas o senhor estava indo para outro caminho mesmo, né? A parte espiritual, fluido espiritual, né? É só para demonstrar que era a utilização mesmo, um termo da ciência, né? Não tinha a ver com esse livro que ele indica aqui é um livro até interessante da gente consultar, né? Nós temos aí, né? Acho que o Paulo disponibilizou esse livro aí do Joaquim Carvalho, né? Em PDF. Até para deixar no ar. Então, eu vejo que está todo mundo dizendo aí que tem vários livros, né? Eu não sei onde que a gente pode verificar isso, né? Ou se vocês vão disponibilizar ou não. E lá no site, quando o Satiro melhorar, né? No site vai ter todo esse tipo, né, o Satiro, na parte de biblioteca, né? Esses livros antigos são raros, difíceis de encontrar. Deixa o Satiro se recuperar lá. Melhorou? Aí ele está olhando para o Satiro e está lá cheio de dor. Mas então, deve ficar disponível no site. Inclusive, até foi o senhor que perguntou ontem, né, sobre o estudo, mudando assim, um pouquinho de assunto, sobre o estudo do racionalismo, né? Foi o senhor que tinha perguntado, não foi? Foi. Também. Dos livros que vão ser utilizados. Aí a Juliana pode dizer melhor, né? Vai ser os do Paul Janet. Mas aí a gente vai passar tudo, os livros, vai compartilhar. Só o Paul Janet, né? Não, Paul Janet e o Investigações de Psicologia, do Eduardo. São 3 do Janet e 1 do Eduardo. E aí a gente vai... Acho que é em abril que a gente começa, dia 15, eu não lembro a data. Mas aí a gente vai disponibilizar todos os livros. Eduardo Ferreira Franca. França. Aqui, quando ele está falando da tangibilidade, eu acho que ele vai entrar na questão do perispírito, né? Que é o item 7. Por isso que eu falei da questão do Cristo, né? Porque aqui ele está falando, vai começar a explicar um fenômeno, que aí a gente vai falar de perispírito, né? E o corpo perispiritual. Que ambos são matéria, o corpo físico, né? Porém em estado distinto. Por isso que eu dei o exemplo, tanto da questão do corpo, quanto da questão do espírito, fazer com que o perispírito chegue até mesmo à tangibilidade. Mas aí a gente vai aprofundar. E também no âmbito puramente físico, já faz um tempo que a gente sabe com segurança na química que existe um número mínimo de elétrons, se não me engano, são 8, para garantir a estabilidade molecular, por exemplo, da água, que é líquida, embora feita de 2 gases,
e um número máximo de átomos que podem conter uma molécula sem que ela entre em colapso, sem que ela venha a explodir. Só que na época de Kardec não se sabia isso, né? Se imaginava que os átomos eram milhares de bolinhas coladas a uma outra por alguma razão que eles não entendiam muito bem. Então, a gente também é bem importante trazer esse contexto científico, e se houver alguém que souber como está isso agora, para não fazer um contraponto, vir trazendo as últimas teorias, né, para a gente conseguir, até quando for repassar esse conhecimento, colocar ele de forma mais exata para não recair em expressões que induzem erro, né? Como a teoria dos fluidos ainda nos faz, que é tão presente e tão própria da época, ainda nos faz muitas vezes repetir, sem perceber, ao tratar de Kardec, do perispírito, etc. O problema aí é o seguinte, nós temos de deixar de lado um pouco essa ideia química de átomos. Elas existem? Existem. O átomo existe, mas o pensamento da espiritualidade, o ensinamento que ele vai passar, é o que o Mesmer falou. A teoria de átomos, ela é válida, mas ela é circunscrita, ou seja, ela não é abrangente. A gente imagina, vou unir um monte de átomos, vou criar alguma coisa. É uma teoria limitada. Ela fazia sentido numa determinada época. Hoje não faz. O Mesmer, ele já tinha imaginado o quê? Que a matéria é uma só que ela está em estados diferentes. E quem age na matéria e transforma a matéria é o movimento. E quem provoca o movimento, quem que é? É o espírito. Ou o princípio espiritual. Eles que provocam o movimento e dão aparência à matéria que vai existir. Então, é nesse sentido que a gente tem que trabalhar tudo. Tudo vem de uma mesma fonte que eles chamam fluido cósmico universal. E o que eles chamam de fluido cósmico universal? É pensamento e movimento junto. Isso que é o fluido cósmico universal, forçando assim. É a ação do pensamento de um ser. E quem é esse ser? Ou pode ser um princípio espiritual ou um princípio inteligente. Não, Se for o princípio espiritual, é um princípio inteligente fazendo uso do princípio espiritual para formar alguma coisa. Então, se nós temos qualquer tipo de objeto que a gente vê palpável no mundo físico, por trás dele tem o quê? Um princípio espiritual. O nosso próprio corpo físico é constituído por milhares de princípios espirituais que se unem e permite que exista a materialização de uma célula, de um átomo, de uma partícula subatômica. No fundo, o que existe por trás? O fluido cósmico universal, que se torna tangível devido à atuação do princípio espiritual. E de um princípio inteligente, que agrega todos esses princípios espirituais a um determinado ponto no espaço. Não podemos pensar em termos de elementos químicos. O elemento químico é uma visão restrita. A visão do Mesmer era muito mais abrangente que isso. Até que ele imagina, eu preciso atuar em determinado problema. Como é que eu vou alcançar? Ele não vai falar de mundo espiritual, mas ele vai falar de condições da matéria muito, a gente vai falar muito que tem essenciada, onde o pensamento pode agir. O que ele estava imaginando? O mundo espiritual, só que ele não usou o termo mundo espiritual. Ele sabia que num determinado ponto era tão rarefeita, era tão sutil a matéria, e que era possível você, com o pensamento, agir lá. Então, ele atuava
na fonte. Aí a gente imagina, ele atuava no perispírito, ele atuava na matéria, onde ela está mais que intenciada, com a força do pensamento. Mas ele precisava da força do pensamento também de quem? Da própria pessoa que estava sendo magnetizada. Só que ele conversava, vamos dizer assim, através da influência magnética, ele estava conversando com um eu fora da matéria, que é o ser desprendido da matéria, mas é o próprio ser ali, que ninguém vai mexer. Vamos dizer assim, o corpo humano é uma fortaleza inviolável. Alguém só vai atuar sobre ela se o próprio espírito deixar. Por isso que ele colocava o próprio magnetizado em condições dele mesmo atuar condicionado, ou seja, ele ia condicionar no sentido não de virar uma marionete, mas ele ia trabalhar com a ideia do próprio espírito agir sobre ele mesmo. É muito, muito avançado para a época a proposta dele. Tanto que o Kardec não teve, a gente nota que ele não tem acesso a toda a obra do Mesmer. Mas os espíritos sabiam e conheciam e dialogavam baseado nisso que o Mesmer já tinha colocado aqui. E provavelmente o Mesmer foi auxiliado e inspirado por esses espíritos também quando estava encarnado, que ele fazia parte desse grupo. Eu concordo contigo, Kong. Entretanto, como a gente está tentando entender o mundo espiritual que não é perceptível diretamente pela maioria de nós dependemos das analogias. E quanto mais precisas elas forem na hora de de explicar o que está acontecendo, melhor para quem aprende. E isso vale para qualquer tipo de aprendizado, mesmo aqueles que dizem respeito ao mundo puramente físico, que pegam o conhecido para conseguir compreender o desconhecido. Eu acho... Deixa eu tentar colaborar. Eu acho que o ponto todo está na frase final ali, né? Nós não possuímos ainda as bases do mundo invisível. Então, sim, a gente tem que procurar a melhor analogia para entender, só que o problema nosso é o seguinte, é que todos esses modelos existentes ligados ao mundo material não são nunca e nunca serão suficientes para explicar o que nós não sabemos o que é. Então, não dá nem para fazer uma analogia. O problema da dificuldade das pessoas é que a gente, se for fazer essa analogia com o mundo material, simplesmente não vai dar para fazer. Você vai ter que compreender como a matéria é. E tem uma parte que você não vai compreender, porque a gente não sabe ainda como funciona. A gente não tem, e não dá para fazer uma analogia com aquilo que eu não sei o que é. Vamos por esse caminho aqui. Como é que você sabe que é por esse caminho aqui, não é pelo outro? Não dá para saber. Aí vira interpretação. Nós temos que tomar cuidado com o seguinte, tem muito espírita aí, cientista, ele quer colocar as teorias materialistas, ou ele é influenciado por elas, sem ele perceber. O que ocorre aí? Quantos grupos aí que você verifica, quem corre aí na internet, e mesmo quem não corre, conversa, como alguns tentam buscar vamos dizer assim, uma influência genética, ou seja, através da genética, o espírito, eles tentam achar um ponto em comum numa herança espiritual dentro do físico. Como? Através da genética. É impossível, eles não vão achar nunca. Isso é além da matéria. Isso faz parte do o que eu estou te falando. Então, você não consegue fazer nem perispírito. Perispírito é matéria também. É mais fácil se você aceitar que é algo que nós não sabemos e que existe. Ponto final. Por exemplo, é um estado do fluido cósmico universal. A gente trata o meu perispírito como se o perispírito fosse uma coisa que você carrega para qualquer lugar. Está claro na obras básicas lá que é o seguinte, se você estiver em Marte, ou em outro planeta aí, se alguém achar que não existe vida em Marte, vamos para qualquer outro planeta aí que você possa imaginar. O seu perispírito vai ser formado pelo quê? Pelo que tem lá. Elemento existente naquele
Então você deixou o outro seu aqui. A única coisa que vai para outro mundo é o espírito e a sua capacidade de condensar o fluido cósmico universal nas condições daquele planeta para onde você está indo. Então, o perispírito é algo como o corpo, temporário. Dependendo do planeta que você está, ele ficou para trás. Ah, eu quero purificar meu perispírito. Não, você não tem que purificar o perispírito. Você tem Não que existe educar isso. você. Não existe purificar a matéria. É isso que a gente Então, falou na o última perispírito é aula. matéria. Mas Não, nota, as não tem pessoas querem a encontrar... matéria não tem Ah, estado sujo. Lembra que a gente falou? Eu até usei o termo assim, que eu não tinha a palavra de sujo. Se fosse, olha o termo sujo aí. Não tem sujeira, não tem pureza, não tem esse tipo de coisa. Né? Então, sabe, isso é um uso, é o tipo de exemplo que eu dou agora, é um uso errado. A gente está tentando adaptar as ideias ao nosso mundo. Aí depois você vai defender como? Como é que você vai defender uma ideia nova usando coisas que não servem para aquilo? Você começou então, errado. mas nota, não é uma ideia assim, é uma ideia tão lógica, mas você verifica que até pessoas muito muito inteligentes e muito capazes, que nem o Hermínio Miranda. O Hermínio Miranda tem um livro dele lá que ele vai falar que a sede da memória se encontra no perispírito. A sede da memória não pode se encontrar no perispírito. Mas ele escreve isso. Por que ele escreve? Porque ele pega uma comunicação do Chico, de um espírito, de uma psicografia do Chico, e fala: olha, o espírito disse isso. Um espírito disse isso, que era uma interpretação do espírito, uma ideia daquele espírito, e tomou como uma verdade absoluta e trabalhou essa hipótese. Mas é só você ver nas obras básicas, se você mudar de planeta ou de mundo, você muda de perispírito. Então não pode ficar a sede no perispírito. Senão você perde ela, você fica o quê? Você é lobotomizado quando você vai para outro planeta? Não se lembra de mais nada? Começa tudo do zero. Lógico que a sede da memória fica com quem? Com o espírito. Agora, como é isso, a gente não sabe, porque imagina, a gente já não entende o mundo espiritual, que é matéria. Não, e você vê como a gente começa a confundir, né? A gente usa o termo espírito como sendo o espírito e o perispírito juntos, como se eles fossem a mesma coisa. Aí você, tudo bem, para o entendimento, em muita situação, você consegue falar. Só que aí você começa a aprofundar o entendimento, aí danou-se, entendeu? Aí você começou a misturar coisas que não existem, coisas que não são para ser misturadas. Porque, veja, nós temos dificuldade, e Deus foi tão sábio nisso, como é que a gente sabe que você existe? Você sabe que existe porque você pensa. E como você sabe do pensamento? Porque o pensamento age na matéria. É isso então aí. você plasma na matéria aquilo que você está pensando. Que matéria que é essa? Fluido cósmico. Então você movimenta o fluido cósmico e cria a matéria. O que é essa movimentação? É feita pelo seu pensamento. Você está criando ali a matéria. Então você só sabe que você existe porque você consegue se plasmar na matéria. É um meio de comunicação entre as criaturas. Agora, Deus vive na matéria? Não. Ele foi criador dela, como é que ele pode viver numa coisa que ele criou? E ele criou o espírito à sua semelhança, ou seja, nós somos alguma coisa que não é matéria e atua na matéria. Olha que coisa. E está em expansão. A criação divina está em expansão. Nós não temos capacidade de entender o mundo espiritual porque nós estamos encarnados. E nós não temos capacidade de entender o que é o espírito, mesmo desencarnado, porque é uma coisa abstrata demais. O nosso nível de compreensão ainda é muito abstrato. Tanto é que os espíritos falam: o que é o espírito? Vê lá a resposta no livro dos espíritos. Imagine uma flama, uma coisa, porque imagine, eles não estão dizendo o que é. Não tem como. E nós queremos entender as coisas pelos sentidos. E tem coisas que não dá para entender pelos sentidos. Uma coisa é o espírito. Como é que vai entender pelos sentidos? Sentidos são ramificações nervosas? Vamos em frente?
Quer que eu continue a ler? Ô, Satira, tudo bem? Vou lendo? O perispírito, ou corpo fluídico do espírito, é um dos produtos mais importantes do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. O corpo carnal tem igualmente seu princípio nesse mesmo fluido, transformado e condensado em matéria tangível. No perispírito, a transformação ela se opera diferentemente, porque o fluido ele conserva a sua imponderabilidade e as suas qualidades etéreas. O corpo perispiritual e o somático têm, pois, a sua fonte no mesmo elemento primitivo. Um e outro são matéria, ainda que sob dois estados distintos. Os espíritos piram seu perispírito do meio onde se encontram, isto é, esse envoltório é formado dos fluidos ambientais. Os elementos constitutivos do perispírito devem variar conforme os mundos. Abandonando a Terra, o espírito aí deixa o seu envoltório fluido e se reveste de outro, apropriado ao mundo para onde deve ir. A natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Os inferiores não podem trocá-lo à vontade e não podem ir de um mundo para o outro quando queiram. Alguns o envoltório fluídico, embora etéreo e imponderável em relação à matéria tangível, é ainda pesado, incluindo nessa categoria aqueles cujo perispírito é tão denso que o confundem com seu corpo, crendo estar vivos. Temos algum comentário? Podemos seguir. Esses espíritos, grande o seu número, ficam na superfície da Terra, como os encarnados, acreditando se entregar às suas ocupações. Outros são um pouco mais desmaterializados, mas não o suficiente para elevarem-se acima das regiões terrestres. Então, uma nota, né, do livro, esse daí. A nota 160, Revista Espírita, de dezembro de 1859, novembro de 1864, abril de 1865, Pierre Legai, falecido há 2 anos, parente da senhora Delane, Batidas, espírito evocado, narra como chegou, acredita que pagou o trem, veio pela estrada de ferro, e quem falou que a sua família estava aqui, o senhor Colbert, antigo proprietário, falecido há 30 anos. Quer explicar para a gente essa notinha, Ju? É que aqui na Revista Espírita tem essa comunicação, essa palestra, né? E ele é um parente da família Delane, então ele era um rico cultivador, né? Um pouco interesseiro, falecido há 2 anos e parente da senhora Delane. Aí ele fala que a comunicação, né, que ele vai trazer aqui na revista, mostra um dos aspectos mais interessantes do mundo invisível, dos espíritos que se julgam ainda vivos, né? E aí ele traz a palestra que eles tiveram, porque lá na casa dos Delane, eles começaram a ouvir barulhos, batidas, né? E eles fizeram a evocação do espírito para saber quem era. E aí ele fala, poxa, até que enfim, vocês me ouviram, né? Ele vai trazendo, eu não sei se vocês querem que eu leia ou... Acho que é curtinha, tem a primeira conversa e a segunda, que é bem curtinha. Vocês querem que eu leia? Eu acho que vale. Acho que vale. Sim. R$10 eu vou cobrar. Não pode parar de ler. Não, então agora eu vou aumentar o preço, R$1.000. Aí tá aqui, ó. Ele fala assim, que há algum tempo, diz a senhora Delane, ouvíamos batidas em volta de nós, presumindo que fosse um espírito, pedimos-lhes que se desse a conhecer. Logo ele escreveu, Pierre Legai. Dito grande Pierrot, acho que é esse o nome, era o nome que ele era conhecido.
Eis-vos então em Paris, grande Perrote, vós que tinhais tanta vontade de aqui vir. E aí ele fala, estou aqui, meu caro amigo, vim só porque ela veio, sem mim. Entretanto, eu lhe havia dito que me prevenisse, mas enfim, cá estou eu. Eu estava aborrecido por não me darem atenção. E aí eles colocam uma observação, o espírito alude, né, o espírito que ele se refere é a mãe da senhora Adelane, que há algum tempo tinha vindo morar em Paris na casa da filha. Ele a designa por um epiteto que lhe era habitual e que substituímos por ela. Sois vós que bateis à noite? Onde quereis que eu fosse? Não me posso deitar em frente à porta. Então vos deitais em nossa casa? Mas, por certo, ontem fui passear convosco, ver a iluminação, vi tudo. Mas aquilo é bonito, muito bom. Pode-se dizer que fizeram coisas bonitas. Asseguro-vos que estou muito contente e não lamento o meu dinheiro. Por que caminho viestes a Paris? Então pudestes abandonar as vossas terras? Diabos, eu não posso cavar e estar aqui. Estou muito contente por ter vindo. Vós me perguntais como vim, mas vim pela estrada de ferro. Com quem viestes? Bem, palavra de honra que eu não os conhecia. Quem vos deu o meu endereço? Dizei-me também de onde vinha a simpatia que tinhais por mim. Quando fui à casa dela, que é a mãe da senhora Adelane, e não a encontrei, perguntei ao guarda onde ela estava, e ele disse que ela estava aqui, então eu vim. E depois, vede, meu amigo, gosto de vocês porque sois um bom rapaz. Vós me agradastes, sois francos e eu gosto de todas essas crianças. Vede, quando a gente gosta dos parentes, a gente gosta das crianças. Dizei-me o nome da pessoa que guarda a casa da minha sogra, pois ela tem as chaves em seu bolso. Quem eu encontrei lá? Mas eu encontrei o pai Colbert, que me disse que ela lhe havia dito que prestasse atenção. Vedes aqui meu sogro, papai de Delotte? Como quereis que eu veja se ele não está aqui? Sabeis muito bem que ele morreu. Então, essa foi a primeira conversa. Na segunda conversa, essa foi em 16 de agosto de 1864. E a segunda conversa é em 18 de agosto de 1864. Tendo ido passar o dia em Chatillon, o senhor e a senhora Adelane ali evocaram o legai. Mas então, viestes a Chatillon? Ora, eu vos sigo a toda parte. Como viestes para cá? Sois engraçados, eu vim na carruagem. Eu não vos vi pagar a passagem. Subi com Mariana e depois vossa mulher. Pensei que a tinhas pago. Eu estava na parte de cima, nada me pediram. Não a pagastes? Por que o condutor não reclamou? Quando pagastes na estrada de ferro de Ligny a Paris, na estrada de ferro não é a mesma coisa. Fui de Treverrail a Ligny a pé e depois tomei o ônibus, que obviamente paguei ao condutor. Foi mesmo ao condutor que pagastes? A quem quereis que eu tivesse pago? Mas meu primo, então credes que eu não tenha dinheiro? Há muito tempo eu havia separado meu dinheiro para vir. Não é por não ter eu pago a passagem aqui que devam pensar que não tenho dinheiro. Sem isso eu não teria vindo. Mas não me respondestes quanto pagastes no percurso em estrada de ferro de Nançois-le-Petit até Paris. Mas B, eu paguei como os outros, dei 20 francos e me deram 3,60 francos. Vedes quanto dá. Aí tem uma observação, a nota de 16,40 francos é realmente a marca no indicador, o que ignoravam o senhor e a senhora Adelane. Quanto tempo levastes na estrada de ferro de Nançois a Paris? Tanto quanto os outros. Eles não fizeram a locomotiva funcionar mais depressa para mim do que para os outros. Aliás, eu não podia achar o tempo longo, jamais tinha viajado em estrada de ferro e julgava Paris muito mais longe. Não mais me admiro
que essa cadela, aí ele se refere à sogra do senhor D, venha tantas vezes para cá, palavras de honra, que é bom, e estou contente de poder conversar convosco. Apenas muitas vezes não me respondeis, e eu compreendo. Vossos negócios vos preocupam muito. Ontem não osei entrar convosco pela manhã na casa comercial onde trabalha o senhor D, e fui visitar o cemitério de Montmartre, creio. Não é assim que o chamais? Precisais dizer-me os nomes para que possa contá-los novamente quando voltar. O senhor e a senhora Delane, com efeito, tinham ido pela manhã ao cemitério de Montmartre. Como nada vos prende aqui, pensais em voltar logo, quando eu tiver visto tudo, já que para isso estou aqui. Depois, palavra, eles bem que podem se virar um pouco. Os outros, que ele se refere aos seus filhos, eles farão como quiserem. Quando eu não estiver mais aqui, eles terão que passar sem mim. Que dizeis, primo? O que achais do vinho de Paris e a comida? Mas não se compara com aquele que vos fiz beber. O espírito alude a uma circunstância em que fez o senhor D beber vinho engarrafado há 25 anos. Contudo, não é mal. A comida para mim é igual. Muitas vezes pego um pouco de pão e o como ao vosso lado. Não gosto de sujar um prato. Não é difícil quando se estás habituado. Por que fazeis cerimônias? Então, onde dormis? Não notei vosso leito. Chegando, Mariana foi a um quarto escuro. Pensei que fosse para mim e lá me deitei. Falei várias vezes a todos. Em vossa idade, não temeis ser esmagado nas ruas de Paris? Bem, meu primo, é o que mais me aborrece esses diabos de carros. Também não saio das calçadas. Quanto tempo estáis em Paris? Bem, por exemplo, sabeis que cheguei quinta-feira última. Parece que são 8 dias. Como não vi vossa bagagem? Se precisardes de roupa branca, não façais cerimônia. Eu peguei 2 camisas, é o bastante. Quando estiverem sujas, eu me virarei. Não gostaria de vos perturbar. Quereis dizer-nos o que vos disse o pai Colbert antes da vossa partida para Paris? Ele está na casa de Mariana, ele está lá há muito tempo, vendendo-a. Ele quis permanecer lá. Ele diz que não se incomoda porque ele a cuida. Dissestes ontem que não vieis meu sogro de Delote porque ele morreu. Como então vedes tão bem o pai Colbert, que também está morto pelo menos há mais de 30 anos? Bom, na verdade, perguntais o que eu não sei. Eu não tinha pensado nisso. O que é certo é que ele está lá bem tranquilo. Não vos posso dizer mais nada. Aí tem uma observação. O pai Colbert é o antigo proprietário da casa da mãe da senhora Delane. Parece que desde sua morte ficou na casa da qual se constitui guarda, e que também ele ainda se julga vivo. Assim, esses 2 espíritos, Cold e o Legais, se veem e conversam como se ainda fossem deste mundo, não se dando conta, nenhum nem o outro, de sua situação. E aí depois tem a outra conversa dele. Mas aqui acho que é bacana a gente pensar nas perguntas que ele faz, porque ele faz o espírito sair dessa condição de ilusão que ele está vivendo, né? Como que você pagou o trem? Como que você veio até aqui? Que roupa que você está usando? Quando você chegou? O que você está comendo? Porque ele está fazendo ele refletir na condição dele, né? E aí, quando ele fala por último do pai Colbert, ele está falando, você, né, a única pessoa que te escuta e que você troca um diálogo é um espírito que já faleceu. Então, eu acho bem bacana, assim, dos 3 exemplos. Tá que nem o filme aquele Os Outros, né? A pessoa tá certa e tá viva. É meio assim. Verdade. Gente.
deu até pena, né? Porque você fala, nossa, ele fez tudo que ele podia. E demorou, né? Mas conseguiu ver, né? Ainda bem que conseguiu ser ajudado, porque não é fácil. Imagino como deve ser, né? Mas vamos em frente. Quer passar o slide, Satiro? As observações de Kardec. Já vimos mais de um exemplo de espíritos que se acreditam ainda vivos. Assim, teríamos em redor de nós não só os espíritos que têm consciência da vida espiritual, mas os que vivem uma vida semimaterial, julgando-se ainda deste mundo. Esse fenômeno encontra sua solução nas propriedades do fluido perispiritual e na teoria das criações fluídicas. Pela vontade ou só pelo pensamento, o espírito opera no fluido perispiritual, que não passa de uma concentração do fluido cósmico, uma transformação parcial que produz o objeto que ele deseja. Tal objeto é para nós uma aparência, mas para o espírito é uma realidade. É assim que um espírito se apresentou em uma reunião para um médium vidente com o cachimbo na mão. Então, continua falando, né, sobre o que você acabou de descrever, né, Ju? É que essa notinha da revista, né? É uma explicação de Kardec. Sim. Os espíritos superiores, ao contrário, eles podem vir aos mundos inferiores e até encarnarem neles. Extraem dos elementos constitutivos do mundo onde ingressam os materiais do envoltório fluídico ou carnal, apropriados ao meio onde se encontram. Acho interessante isso, né? Essa é uma parte que a gente poderia comentar, né? Que os superiores conseguem, né, encarnar nos mundos inferiores, e o contrário não seria verdade, né? É possível que haja esse... Que é o caso, por exemplo, você estava falando, né, Ju, de Jesus Por isso que eu falei superior que consegue encarnar. Porque no corpo nós somos iguais, a questão fisiológica, né? Agora, o que muda é a qualidade do espírito. Então, quando ele está começando a falar lá das propriedades dos estados, né, do fluido cósmico universal, e aí ele vai já começar a falar da questão da tangibilidade pela manipulação que os espíritos, né, quando eles estão numa condição mais evoluída, ele já tem o entendimento das leis, né, que regem, e eles sabem usar esse entendimento. Então, quando a gente vai estudar o fenômeno da tangibilidade, ele é um fenômeno totalmente possível, ainda mais se tratando do Cristo e da sua qualidade moral como espírito. Então, aqui ele está fazendo um complemento, né? Porque na Gênesis ele vai trabalhar por pontes, né? Ele vai linkando os itens. E aqui ele já está começando a falar sobre essa questão. É assim que os espíritos de... isso aí a gente já viu, né? Não leu esse ainda, né? Não. É assim que os espíritos de ordem elevada podem se manifestar aos habitantes da Terra ou encarnar em missão, né? Aí fala novamente dessa questão. Eles trazem consigo não o envoltório, mas a lembrança por intuição das regiões de onde vieram, as quais vêm pelo pensamento. Aí também tem aquela história que falam muito a respeito, né, da civilização do Egito, né, que tinha muito a ver com essa questão, né, que os espíritos ali encarnados eram espíritos que vieram de outros mundos e tinham por lembrança, né, várias questões. Eles traziam, tá naquele livro do Leon Denis, Depois da Morte, ele traz um pouco sobre essas questões das civilizações e um pouco dessas manifestações também, né, e dos espíritos missionários, né, que não é só Jesus, né, se a gente for considerar, tem vários missionários que vieram, né, anteriormente, que trouxeram também esse tipo de
de questão para o ser humano, né? Para que pudesse trazer o lado espiritual, né? As Lembra considerações. o Homem de Gênio, ele não vai falar no capítulo 1, que ele fala que é o capítulo mais importante, assim, que a gente deve prestar mais atenção, porque é lá que está a chave de tudo que ele vai trabalhar na Gênese. Então, já quando ele começa a falar os caracteres da revelação espírita, e aí ele começa a trazer a questão do homem de gênio, ele vai desconstruir a ideia de que existem homens privilegiados, né? E que a questão do Cristo é fruto do progresso evolutivo que ele tem como espírito, né? Assim como a gente poderia falar Buda e outros, né, que vieram antes também, com essas pessoas que tinham uma carga, né, diferente espiritual, né, e vieram num determinado momento, com uma determinada questão, né, para colocar também em voga para a humanidade, né, que precisava e precisa, né, se veicular as questões espirituais, né, não só materiais. Eu acho que essa é a grande, né, a grande missão que se pode dizer dessas pessoas, é trazer a questão espiritual para o mundo material, que muitas vezes as pessoas estão imersas na ilusão que dificilmente fazem alguma averiguação sobre isso, né? Então, eu vejo olha, dessa forma. No item 9 do capítulo 1, há revelações diretas de Deus ao homem. Essa é uma questão que não ousaríamos responder, nem afirmativamente, nem negativamente, de forma absoluta. O fato não é radicalmente possível, porém nada nos dá dele uma prova certa. Do que não cabe dúvida que os espíritos mais próximos de Deus, por seu aperfeiçoamento, impregnam-se do seu pensamento e pode transmiti-lo. Quanto aos reveladores encarnados, conforme a ordem hierárquica a qual pertençam, assim como o grau de saber ao qual chegaram, podem extrair dos próprios conhecimentos as instruções que transmite ou recebê-las de espíritos mais elevados, realmente os mensageiros de Deus, né? Então, aqui, quando ele está falando desses espíritos de ordem elevada, aqui na Gênesis ele vai trabalhar especificamente o Cristo, né? E aí ainda tem a pergunta que ele faz, né? Jesus era médium? E aí ele coloca na Gênesis, ele é médium de Deus, né? Só se for médium de Deus, né? Porque ele chegou numa condição evolutiva tão grande que a gente, né, vai refletindo quanto que a gente ainda vai caminhar. Mas foi a pergunta do Satiro ontem, né? Não era essa a sua pergunta, amigo? Como que a gente pode fazer os milagres igual Cristo? Eu soube já, ele já me falou que ele não respondeu. Fazer o quê, né? Não, ele respondeu. Ah, foi? Ele respondeu. Tá lá no vídeo. E ainda antes disso, ele falou: faça todo dia um ato, faça todo dia cada ato ser um milagre. Legal. Frase para a gente. Vamos reproduzir essa frase. Vamos colocar essa frase na capa do nosso site agora. Eu tenho uma frase dele, a gente bota essa outra agora. Mas ele falou uma mais bonita depois dessa, que não consegui anotar o raciocínio dele inteiro, mas depois a gente vai assistir e foi bacana, porque isso desconstrói essa questão de espíritos, né, que são privilegiados. O que eu acho que não se precisa confundir, né, o que é uma missão. Eu acho que todos nós temos missões, né? E o que é privilegiado e eleito e superior nesse sentido, né? Isso é o que eu acho que se faz muita confusão, né? Quando a palavra aparece aí na Gênesis, missão, as pessoas já falam, os eleitos especiais, né?
E, na verdade, todos nós temos missões, né? Nós viemos para cá com algum objetivo, né? Esse se poderia dizer a nossa missão, né? E com uma missão humanitária, outros com uma missão familiar, individual, enfim. Mas que a gente não pode daí denegrir e nem privilegiar, né? Nesse sentido da palavra, né? Eu não sei, eu estou olhando aqui o Conde, eu estou vendo que ele quer se manifestar. Eu estou olhando uma cara de manifestação aí. A Mel está tendo telepatia. Eu estou que nem o Satiro, eu estou tentando substituir o Satiro aqui. Isso que você falou, Mel, na Gênese espiritual, ele vai colocar essa questão, né, das escolhas das provas como missões que a gente, né, escolhe. Exatamente. O Conde está fazendo aquela brincadeira de esconde-esconde, né? Satiro, é com você essa brincadeira de esconde-esconde. Eu estou tentando substituir aqui o nosso amigo. Melissa, posso fazer a pergunta aí? Posso fazer a pergunta? Você falou que todo mundo vem com missão. Então, os espíritos que estão no mal têm a missão de fazer o mal? Aí não deu para entender bem, desculpa. Eu acho que todo mundo tem a missão de fazer algo bom. Aí chega aqui e dá aquela torpeada, assim, aí a pessoa faz qualquer negócio. Eu acho que é um desvio de caminho, entendeu? Não creio que ninguém venha para fazer nada de ruim, né? Essas pessoas, com certeza, encarnam por objetivos de fazer coisas boas, tanto para si quanto para outros. Agora, chegou aqui, vê o inimigo, vê o antepassado que não gosta, sei lá, né? E vai se misturando a questão, acho, da grande ilusão da matéria, e a pessoa perde a noção, né? Quantas pessoas boas a gente ouve falar que fizeram coisas ruins, né? Mas não significa que são ruins. Significa que se perderam no momento da vida e erraram muito. Agora, esse erro é passível para qualquer pessoa encarnada, né? Nós todos estamos aqui no risco de errar. Isso é o que eu penso, né? Fala aí, Ju, a sua visão psicológica do assunto. Aqui, ó, na Gênese espiritual, né? A gente vai pegar lá no item 27. Kardec coloca, assim, todos os espíritos, encarnados ou desencarnados, em qualquer grau de hierarquia que se apresentem, desde o menor até o maior, têm suas atribuições no grande mecanismo do universo. Todos são úteis ao conjunto, ao mesmo tempo que são úteis a si mesmo. Aos menos avançados, como simples operários, cabe desempenhar uma tarefa material que de início é inconsciente, depois gradualmente inteligente. No mundo espiritual, há atividades por toda parte, em qualquer lugar, e em nenhum lugar há ociosidade inútil, né? A coletividade dos espíritos é, de certa forma, a alma do universo. É o elemento espiritual que atua em tudo e por tudo, na minha visão, né? Nenhum espírito escolhe reencarnar e fala assim, eu vou ser um assassino, ou eu vou me matar, né? Mas às vezes aqui dentro da matéria, né, a gente tem uma visão, às vezes uma interpretação distorcida das situações que a gente está vivenciando, fundamentada até mesmo em crenças disfuncionais que a gente tem sobre a gente, sobre o mundo, sobre Deus, sobre as pessoas. Então, é muito do que a gente estava, né, trabalhando ontem. Às vezes eu posso gerar uma doença em mim pelo meu pensamento. Se toda hora uma situação difícil que eu estou vivenciando, eu analiso ela, como eu não tenho capacidade de resolver, eu não tenho capacidade de dar conta, ou eu interpreto que isso é um castigo de Deus, e aí, às vezes, a única forma que ele interpreta ali naquele momento de perturbação emocional é que ele tem que se suicidar. Mas ele não fez um plano reencarnatório, tipo, tal dia, com tantos anos,
eu vou vivenciar um desafio e vou me suicidar, né? É sempre para ele vencer aquele desafio, na minha visão, né? Não sei se alguém pensa diferente. É difícil, né? Porque eu acho que as pessoas, elas muitas vezes pensam nesse sentido, né? Que nem o Sérgio falou, mas e a pessoa que mata, ela já veio assim, né? Vamos dizer, determinada a esse ato, porque era o karma do outro morrer assassinado. Então se faz, eu acredito, uma confusão muito grande, né? Eu tive uma vez um relato de uma pessoa que falou que relatando, né, um caso bem trágico de uma criança que matou outra de forma violenta, né? Aquele caso me chamou a atenção. Eu falei, nossa, então o que aconteceu, né? Encarnou e já é uma questão às vezes tão forte que o espírito traz que ele erra sem ter ainda nem noção, né, do erro, porque eu penso que uma criança ela não tem nem a formação ainda para ter entendimento do próprio ato, mas mesmo assim comete um grande erro, né? Então não é pré-determinado nada disso, né? Realmente me parece sempre que é o ser humano se perdendo dentro das suas próprias questões individuais, né? Essa criança, por exemplo, ela devia ter um espírito ainda em muito sofrimento, que ao encarnar, quando ela percebe-se numa situação que ela identifica algo do passado com um trauma que pode ser da própria vida presente, ela tem uma reação inesperada, mas a gente poderia dizer que é uma reação, né? Mas não uma determinação pré-existente, né? É uma reação, né? Nós temos reações muitas vezes inesperadas e que podem frustrar uma existência nesse sentido, né? Eu acho que há muitas existências frustradas, mas não há pré-determinado nada disso, né? Seria muito... Aí a gente estaria vivendo aquele Deus cruel, né, Ju? Que a Ju Então, mas fala aí tem tanto. a ver, Que por exemplo, castiga e que pune, que vai trazer um vingador, né? mas tem a Pessoa questão da teoria vingadora. de Mustang, de você interpretar que a reencarnação é um castigo. Por exemplo, você falou da criança, veio aquela mensagem psicografada do menininho João Hélio, lembra? Que ele foi arrastado no carro e aí veio a psicografia dizendo que na outra vida dele ele foi um soldado romano que arrastava as suas vítimas e que aí ele escolheu cumprir isso pequeno porque senão ele iria desistir. Qual é o entendimento? Olho por olho, dente por dente. Eu tenho que pagar, eu tenho que sofrer e a única forma de eu aprender é pelo sofrimento. E aí, quando a gente vai aqui no item 24 da Gênese, do capítulo da Gênese espiritual, o que ele vai falar? Kardec coloca que o espírito encarnado ele tem os seus desafios e que a encarnação é uma necessidade e nunca um castigo, no sentido de você vir e ter que sofrer e pagar. E aí ele coloca que a encarnação do espírito é nem constante nem perpétua, é apenas transitória. Durante um lapso de tempo mais ou menos considerável, ele vive a vida espiritual, que é a vida normal, de tal modo que a soma do tempo passado nas diferentes encarnações é pouca coisa comparada àquela dos tempos que ele passa no estado de espírito livre. No intervalo de suas encarnações, o espírito progride igualmente no sentido de que aproveita para seu adiantamento os conhecimentos e a experiência adquiridos durante a vida corporal. E falamos ao espírito chegado ao estado de alma humana, tendo liberdade de ação e consciência de seus atos. Ele examina o que fez durante a estada terrestre, passa em revista o que aprendeu, reconhece as suas faltas e elabora seus planos e toma as resoluções pelas quais conta conduzir-se em uma nova existência tratando de fazer o melhor, sempre o melhor. Né? Kardec é muito, muito claro aqui na Gênese, essa questão é extremamente importante porque tem a ver com todo o desvio que ocorreu com a teoria de Mustang. É a questão da evolução constante, né? Que a gente não pode esquecer.
nós estamos em evolução constante, apesar dos erros, né? Então, às vezes a gente olha uma pessoa e fala, puxa, mas essa pessoa não pode estar evoluindo, ela só faz coisa errada, né? E aí a gente acha que está perdido. Mas para aquela pessoa, né, para aquele espírito, isso pode ser evolução, né? A gente não tem como avaliar, porque a gente não sabe de onde veio esse espírito, nem qual a história dele, né? Então, para nós parece evolução, mas para ele, com certeza, isso não tem nada de voltar para trás, porque não retrocede, né? Senão a gente estaria numa visão de reencarnação que nem os budistas, né? Que acham que vai voltar a ser bicho, né? Vai voltar a ser pedra. E Kardec é claro, né? Nesse sentido, que né, a Ju falou, ninguém volta a ser pedra. Então, vamos observar que a gente não conhece, né, a realidade das pessoas, né? Isso que é o grande fato, né? A gente olha só com um olhar nosso, né? O nosso julgamento com a nossa visão. É difícil de entender, né, realmente, algumas existências, mas com certeza elas estão indo para frente, mesmo que a gente não veja, né? Ou estagnado ou indo para frente, para trás não foi, apesar de parecer muitas vezes que sim, né? Então, e o Paul Janet, lembra que a gente fez lá no estudo de terça, aquela parte que o Paul Janet ele vai falar da subjetividade de cada um. A única pessoa que sabe o que passa dentro de si é eu mesma. Ninguém tem nada externamente. Tá, a Valdenice, né? Que quer falar um pouquinho, Valdenice? Valdenice, tchau. Isso. Então, porque assim, né? Uma vez que você vai reencarnar, você já vem com uma semi-história para fazer os acertos, né? Então, tudo que eu fiz de errado na encarnação passada, eu tenho que vir para fazer esses acertos aqui. Então, dependendo do ângulo, dependendo da forma da minha vivência, eu vou, sim, retornando com aqueles sentimentos passados, né? Então, se eu te vim para acertar por ter sido uma pessoa que matei muito numa outra vida, hoje eu tenho que estar retornando, mas eu não posso esquecer que todos os meus sentimentos para poder fazer esses acertos. Então, diante dos acontecimentos nossos no dia a dia, isso pode voltar, sim, a se fortalecer e aonde a gente vir a fazer novamente o que nós fizemos, né? Então, aonde a gente pode estar errando. Mas, ao mesmo tempo, eu estou aqui para crescer, para fazer o melhor de mim, né? Então, quando a Mel fala, e tem muitas pessoas por aí que vivem errado, aí entra aquela coisa da gente não julgar, porque cada um tem o seu patamar de vivência. Então, cada um tem o seu espírito ainda para evoluir, né? Eles não estão tão evoluídos quanto nós, né? Que ainda tem um pouquinho de conhecimento, sabemos que podemos determinadas coisas fazermos errado ou fazermos certos, né? Então, a gente tem que olhar cada um no patamar do desenvolvimento espiritual, né? E aí é onde que ele fala. Aí você tem que trazer esses irmãos acompanhar cada um, né, para galgar o melhor deles. Porque se retornarem com aqueles sentimentos que eles tiveram lá atrás, obviamente que vão estar de novo aqui, vão estar matando, vão estar estrupando, né? Então, é muito relativo. A gente tem que perceber que, de acordo com o que eles encontram no caminho, eles podem, sim, ou ser melhor
ou voltar ao que eles eram. E a gente tem que tomar cuidado a questão da diferença da prova e a expiação, porque se o espírito ele não tem consciência, ele não tem responsabilidade moral, né? Se ele ainda é um espírito que ainda não está, né, no seu pleno desenvolvimento das suas faculdades, ele ainda nem entrou na questão do arrependimento, da expiação e da reparação. Porque eu só me arrependo daquilo que eu tenho consciência que eu estou fazendo errado. Se eu ainda não tenho consciência e eu estou fazendo aquilo, né, movido pelas emoções ou muito próximo ali da vida animal, o meu processo evolutivo está num outro grau de um espírito que já tem essa consciência, né? E mesmo assim, ele escolhe fazer, né? E aí é difícil a gente entrar num julgamento quando perpassa por uma questão de um problema psicológico, psiquiátrico, porque a gente não sabe mensurar, né? O que perpassa pelo aquele ser, pela aquela subjetividade, porque é subjetivo a ele, né? Não, Pra gente... E Ju, tem aquele aspecto também que você constrói hábitos ao longo de várias vidas, né? Se você repete. Então, você não escolhe continuar sendo, você é daquele jeito. Agora, enquanto isso não te incomoda, tu vai continuar sendo daquele jeito. Entendeu? Aí, o dia que isso te incomodar, aí você vai querer fazer diferente e vai querer começar a se mudar. Aí você vai em busca da virtude. Ninguém abre mão da virtude. Você abre mão dos seus defeitos, porque eles que te incomodam. Ah, mas eles incomodam aos outros. Estou nem aí se incomoda aos outros. Até porque o que incomoda aos outros não é algo que... Às vezes, uma coisa que eu faço incomoda A e não incomoda B. Como é que eu decido o que é o certo, se eu vou se preocupar com o que incomoda os outros? Só tem uma maneira. Você tem que olhar para você, você tem que saber o que é o certo. É fazer o A, que incomoda a Beltrano, ou é fazer o B, que incomoda a Ciclano? E se nenhum dos dois for o certo? For o melhor? For a terceira opção que eu não conheço ainda, que ainda vou levar algumas vidas para conhecer. Esse é o velho problema do bem e do mal. Ele está dentro de você. Você escolheu ser daquele jeito. Ah, mas esse seu jeito de ser me prejudica. Não posso fazer nada, por enquanto. Eu estou vivendo e, para mim, a melhor escolha que eu tenho é essa. Eu vou ter que adquirir inteligência, vou ter que melhorar, e aí, na medida que eu melhorar, pode ser que eu chegue no lugar que você quer, mas não é porque você quer ou porque alguém disse que é certo ou é errado, ou porque alguém te manda... Se alguém te mandar ser de uma certa maneira porque é o certo, muito provavelmente errou. Se você se tornar dessa maneira, você vai estar provavelmente errando pelas pernas dos outros. Os outros vão te mandar naquela direção e você errou. E você não sabe nem justificar para você porque que você faz daquele jeito. Então, assim, essa questão toda de bem, de mal, de certo, de errado, e provas, todos passamos por provas. Não existe prova escolhida. Nós estamos no mundo para viver prova. Ah, mas e quando eu escolho a prova? É a expiação que você escolheu. Você escolheu e falou assim, não, eu quero passar por essa situação para dessa vez passar. Eu me arrependo de agir dessa maneira. Eu preciso passar por ela para que eu possa me desenvolver. Na primeira vez, na segunda vez, na terceira vez, eu vou provavelmente continuar me equivocando, mas eu vou começar a compreender melhor e, com o tempo e as vidas, a gente melhora. É só isso. Então, não existe... A gente já vem com provas para cá, provas... Isso não é por aí o caminho, entendeu? Não é por aí o caminho, eu acho. Eu acho que a coisa é mais porque simples. senão vem aquele aspecto, né, Satira, que se a gente pensa que a pessoa está sofrendo tal coisa porque ela merece, que na outra vida deve ter feito, esse pensamento a gente, né, o cresceu diabo. pensando Então, nisso. Esse é o único raciocínio que a gente tem que ter cuidado na hora de pensar, né, a questão Não é aquele famoso assim, da reencarnação. Eu não mereço isso.
Ninguém te... Sabe? Como eu não mereço isso? Que sentido? Alguém te puniu de alguma maneira? Entendeu? E se puniu, você deixou ser punido? Você faz as suas escolhas pelo que os outros te orientam? Né? Então, não sei, eu acho que você tem que começar a questionar de onde vem essa origem dos pensamentos. De onde é que vem essa lógica de que eu faço o bem e que eu faço o mal? Para quê? Para quem é o bem e para quem é o mal? Exatamente. E também a questão de olhar para o outro, né? Não só como o algoz, mas muitas vezes ele é o sofredor, né? Porque a pessoa que está se comprazendo no erro e continua sem conseguir ter consciência clara, né, que é um erro, ela está em sofrimento mais, né, do que qualquer outra pessoa. E é um sofrimento muito difícil, que muitas vezes leva muitas brigas. Eu acho... Até que dá um clique lá e você fala, olha, acho que esse comportamento aqui eu tenho que mudar, né? Tenho que mudar porque está me fazendo sofrer, mas isso é um processo muitas vezes lento, né? Então, o que a gente olha no outro, que às vezes a gente se assusta, com certeza já foi um processo também que nós já vivenciamos de alguma maneira, né? Não igual, mas a gente não deve se olhar... outro tipo de coisa. A gente não deve se olhar nunca em comparação com o outro. Isso é um erro. Entendeu? É um erro que a gente comete periodicamente. Você tem que olhar em relação a você mesmo. Mas como é que eu faço isso? Bom, começa conhecendo a ti mesmo, entendeu? Começa por aí. Aí você vai olhar para dentro de si, aprende a se conhecer. Aí você pode se comparar e ver se você melhorou como ser humano. Se não, adianta do quê? O que adianta você ser mais isso ou mais aquilo que fulano e que Beltrano? Não adianta de nada. E daí? Aí é um apego desnecessário, principalmente as coisas materiais que as pessoas têm. Não sei. Vamos lá, vamos em frente. Eu sou apegada, amigo. Infelizmente, mas eu falei com o meu amigo, o melhor que ele conseguiu foi você, então eu entendo ele. Eu nem vou falar meu pensamento. Tu vai ler, Mel? Posso ler? Muda aí, Sátiro. A camada dos fluidos espirituais que envolve a Terra pode ser comparada com as camadas inferiores da atmosfera, menos puras que as superiores. Esses fluidos não são homogêneos, e sim uma mistura de moléculas de diversas qualidades, entre as quais se encontram as elementares, que formam a base mais ou menos alterada. Os efeitos produzidos por esses fluidos estão na razão da soma das partes puras que contém. Os espíritos chamados a viver nesse meio deles traem seu perispírito, mas conforme o espírito é mais ou menos puro, seu perispírito é formado das partes mais puras. O espírito produz sempre por comparação e não por equivalência o efeito de uma reação química, atraindo para si as moléculas que a sua natureza pode assimilar. Então, essa é uma frase complexa, né? O espírito produz sempre por comparação e não por equivalência. Gente, alguém entendeu essa frase aí, que eu sou péssima de química e de física e não entendi nada. Boiei. Minha dúvida também, viu? Boiei na frase. Universitários, Juliana, pergunta aos universitários o que é essa frase que tu colocou aí. Não, eu não, Kardec. Azar o seu, você que fez o slide, você que tem que explicar. Brincadeira. Ele tá fazendo uma comparação, não, e não querendo dizer que o efeito se produz sempre por equivalência, entendeu?
Ele está usando... Não, é mais ou menos. Tá complexo esse assunto. Eu vou ler de novo depois. Não, você está falando... Acho que já passou muito tempo, já deu quase o horário, já fritou os miolos. Não, quando ele está falando aqui... Onde está aparecendo isso muito, eu acho que ele sabe a resposta. Não, a ideia aí é o seguinte. Imagina que você está aprendendo a desenhar. Aí você tem um modelo ali. E tem vários alunos numa sala. O modelo é um só. Concorda? O modelo de comparação para o desenho é um só. E os desenhos vão sair diferentes, não vão? O espírito está num determinado mundo. Ele vai o quê? Condensar seu perispírito. Por comparação com o quê? Com aquilo que ele conhece. Mas não vai sair um idêntico ao outro. Ele deseja que seja, mas não vai conseguir. Por quê? Ele vai fazer uma comparação com os demais. E aí pode ser a lei da atração, que ele fala ali, atraindo para si as moléculas vai de criar sua natureza. Veja, ele atrai com o pensamento dele. Vamos que é ver, a vibração. todos nós estamos na Terra aqui. Encarnados, nós temos diferenças um para com os outros. Mesmo os gêmeos, que a gente acredita, são idênticos. Não são idênticos. Qualquer caneta, você pega uma caneta Bic, uma caneta Bic é sempre igual a uma caneta Bic. Não é. Tem diferença, que a gente não tem o olhar e os instrumentos adequados, mas vai ver que tem uma diferença. Nada é idêntico. Mas a comparação é uma caneta Bic como uma outra qualquer. São equivalentes? Não. Porque não são idênticas. Então, nunca é por equivalência, ou seja, não dá para você ser idêntico. Cada um é uma coisa única no universo. E o próprio perispírito vai ser uma coisa única. É a criação do indivíduo, diferente do outro. A subjetividade continua, né? Ele vai esclarecer isso no próximo parágrafo, no próximo item, que ele está falando da questão do perispírito e do corpo, entendeu? Mas aí ele está usando, disso resulta o fato fundamental de que a constituição íntima do perispírito não é idêntica para todos os espíritos encarnados e desencarnados que povoam a Terra e o espaço, que a circunda. O mesmo não ocorre com o corpo canal, que foi demonstrado é formado dos mesmos elementos, qualquer que seja a superioridade ou inferioridade. Porque toda essa parte que ele está falando aqui, ele está falando da questão do Cristo. Porque a teoria de Rostang vai dizer o quê? Que o Cristo não pode encarnar aqui na Terra, porque ele é um espírito que nunca errou, né? E aqui ele está falando que, pela questão do corpo, nós somos todos iguais, né? Mas da questão, o que diferencia é a questão do espírito. Porque ele é como se ele fosse atrair para si aquilo que é compatível, né? Com o grau de desenvolvimento moral dele. No último parágrafo do anterior, ele vai falar que os espíritos superiores eles têm acesso a qualquer mundo inferior a eles. Isso. Então não tem aquela história, por exemplo, que a gente pensa no Rustang. Mas se você for pegar a teoria Rustangui, se você ler o Ramatiz, o que o Ramatiz vai falar? Jesus teve de se preparar 1000 anos, como se disse, tempo, para poder condensar o perispírito dele, abaixar o padrão vibratório. Então, o maior sofrimento de Jesus foi descer lá dos páramos onde ele se encontrava, condensar o físico, o corpo físico dele entrar aqui, o perispírito dele entrar no corpo físico aqui. Mentira! Um espírito superior, ele vem, a gente não nem dá para calcular o tempo, porque o tempo não existe. A hora que ele quiser, ele se manifesta aqui. Como? Não tem barreira. Tem barreira para mim. Eu quero ir para o tal. Não, você não. Você não tem condições. Seu padrão vibratório não permite que você vá para um mundo mais superior. É que nem não vamos imaginar assim que nós estamos num complexo atômico.
Tem certos lugares que só entram determinadas pessoas. Por quê? Pessoas que sabem lidar com o que está ali. Você não vai deixar uma criança de 4 anos mexer em aparelhos complexos e soltar uma bomba atômica ou causar um acidente nuclear. Agora, um espírito superior, ele pode ir para onde ele quiser. Ele tem capacidade de fazer o que ele quiser, mas ele só vai agir com o quê? Com sabedoria. Ele já adquiriu conhecimento, tem consciência, é equilibrado, não é que nem nós. Nós somos um elefante numa loja de porcelana. Você não fica rebaixando a gente, não. Vai. É verdade. Vai. Você não Assim, coloca a gente assim, velho. Que nem nós não somos legais. Eu não posso rebaixar o que já está rebaixado. O que o seu Mário ia falar? Que eu vi que o seu Mário ia falar alguma coisa. Pode falar, nós somos Mário. Aqueles veículos de corta o ponto. Agora que ele está querendo rebaixar a gente, não importa. Pode sumir, seu Conde, pode sumir. O seu Mário quer falar agora. Brincadeira. É só o Mário. Esclarece-me uma coisa, por favor. Essa descrição que fizeste do tempo que Jesus terá demorado a preparar o seu perispírito quando veio, isso é de Rustang? Não, isso é do Ramatiz, acho que está no Sublime Peregrino. Livro de um espírito chamado Ramatiz. Certo, conheço. Está no Sublime Peregrino. Okay. Mas é uma ideia que, durante muito tempo, isso eu aprendi lá na juventude, lá eu ouvi essa coisa, pô, tem lógica. Depois eu percebi que isso daí, lendo bem Kardec, não tem sentido. Como não, é que o espírito concordo contigo que não tem sentido, mas aí não, e essa ideia é da época dos egípcios, né? É pior ainda. Tinha religião egípcia que já falava isso. Vamos preparar para que o espírito possa vir. É um ser divino, entendeu? Isso é da época dos egípcios. Ó. O pessoal acha que está inventando novo, mas na verdade está pegando ideia antiga para vender livro novo. Sim, mas esta história dos 1000 anos que Cristo teria demorado a descer não existe, do plano espiritual de onde estava até ter condições de encarnar, é que de facto é conhecida na casa espírita, mas faltava-me saber de onde provinha essa ideia. E o Conde já esclareceu. Obrigado pelo esclarecimento. Não, na verdade, essa citação assim é o Ramatiz, mas de onde vem essa ideia do Ramatiz? Está em Rustang. Aquela coisa que é tão suja que o espírito superior não pode vir. Tanto é que ele interditou. Ele interditou a vinda de Jesus aqui. E se nós formos analisar a ideia do Rustang, quem gostaria dessa ideia de Rustang e viraria rustanguista seria o Hitler e toda a cúpula nazista. Por quê? Opa, Jesus nunca correu sangue judeu dentro do corpo de Jesus. Ideia ótima para nazista. Alguém já pensou nisso? Não. Nazista deve adorar isso daí. Nossa, olha que legal. Uma explicação que Jesus não tem um sangue judeu. Pronto. Essa é uma explicação que eu também... É uma ideia que eu ainda não tinha ouvido. Uma vez eu voltei num grupo de rustanguistas, eu falei assim, eu recebi uma mensagem aqui do espírito do Eric Van Daniken, de um livro que ele vai lançar, que Eram os nazistas rustanguistas? Pátria do Eram os deuses astronautas, eu botei o espírito Eric Van Daniken, eram os nazistas rustanguistas? Nossa, os caras riram e ficaram bravos, né? E eu te comendo vivo. Você queria criar inimizade, né, Conde? Você não conhece, eles sabem. Gente, vocês não... Quando eles discutem com você, os rustanguistas mesmo, aquele pessoal lá, eles sabem, entendem o Kardec, mas não aceitam. Por quê? Porque tira aquele ar de superioridade deles. Nós estamos tudo no mesmo patamar, não tem essa diferença. E tira o poder de domínio. É tudo, eu digo brincando, né? Mas o que é?
É tudo ex-eclesiástico da época da Inquisição, essa turma. É tudo. E nós também talvez sejamos. A diferença é que uns caem na realidade e pensam nas consequências morais dos outros, acham que querem viver nessa ilusão e vão continuar vivendo, sabendo que o duro é o seguinte, eles têm consciência. A maioria deles. Tem uns que não, mas a maioria deles tem consciência, sabem que foi adulterado e se valem das mesmas práticas até hoje. E fizeram exatamente com a obra do Chico, o mesmo que fizeram com a obra que o Rustang fez com a obra do Kardec. A mesma coisa. Só que a gente não sabe em que grau, né? Pois, não temos os originais da maior parte das obras, não é? Não, não se tem, mas a gente percebe que tem hora lá, peraí. Emmanuel se contradiz a ele mesmo, um monte de momentos. André Luiz também. Aí a gente vê, a gente consegue fazer a leitura, porque tem uma hora lá que o André Luiz é tão profundo que nem eles perceberam. Ou eles deixaram assim, ninguém vai entender o que o André Luiz está falando, não precisa mudar nada. Tipo Evolução em Dois Mundos. Pega lá, quem que vai entender aquilo? E esse, engraçado, esses eles não queimaram os originais, né? Por que será? Porque ninguém lê esses daí. Ninguém debate Evolução em Dois Mundos, né? Já ouvi gente falar assim, esse livro a gente não lê, não, porque é muito difícil aqui no centro. E esse tem os originais, tá? Os originais não foram queimados. Os originais estão com a FEB disse que está com ela. Por quê? Porque ele falou, ninguém vai entender mesmo, precisa mudar nada aqui. Ninguém lê. Ou eles não tinham, estavam com pressa e lançaram o livro lá. Vamos acabar a nota aí, pelo menos? Pronto. Vamos anotar a nota, que acabou. A nota que nós terminamos. Está sentindo bem, Satiro? Você sobreviveu à aula? Graças a Deus. Tá vivo? Tá vivo? Tá bom, então. Já leu Satiro, a nota aí? Não, né? Satiro, você é um rebaixado, não, Satiro, mas você tem potencial, não. Tá? Você é perfeitível, Satiro. Entendeu? Animar eles. Ô, Conde, sempre que eu penso que eu sou um ser inferior, eu lembro sempre que tem as mulheres existem, entendeu? Aí eu fico mais feliz. Aí, ó, Juliana, essa é provocação. Vamos continuar aqui na leitura da nota. No dia 27 de março, hein? Ele escolheu a data a dedo. Por quê? Que dia é hoje? 27 de março. Aniversário do quê? Não, pensa, hoje tem alguma coisa com o Mundial das Mulheres hoje. É o quê? Pô, você é mulher, não sabe? Eu vou abrir a boca. Vai dar eu também dica. Não sei, não. Tô te falando, rapaz. Mulherada aqui não tá nem aí com as coisas. Olha, eu vou descobrir agora. Já acabou? Não vai ler essa nota? Para a gente não passar vergonha, né? Nós mulheres... Lê essa nota final aqui para a gente encerrar, né? Vamos ler? Exato. Vamos ler. Essa explicação demonstra como falsa a ideia de localidade geográfica imaginada pelas doutrinas religiosas e mitologias ao se referir ao destino da alma após a morte, como o céu, inferno e trevas. Se o corpo espiritual alterna sua constituição conforme o estado evolutivo intelecto-moral do espírito, suas relações físicas e seu meio se estabelecem fundamentalmente por meio de sintonia e não por localidade. Ou seja, não importa onde está, isso não faz a menor diferença, né? Aquela história em cima do Rio de Janeiro tem o nosso lar é em cima do Rio de Janeiro. Tem umas coisas assim, né? Que é em cima de tal lugar tem tal cidade. É por sintonia, é por pensamento, que você se sintoniza com os espíritos. E não é o lugar que eu vou, é o lugar que eu estou, porque eu sou espírita, eu já estou, né, no meu pensamento. E essa questão de localidade como um lugar no sentido de inferno, de dor e sofrimento, que tem um entendimento de aprendizado por sofrimento.
Mas aí a gente aprofunda na semana que vem, para não cansar nosso amigo. Eu não Para não matar ele hoje, mata na semana que vem. 27/3 é o dia do palhaço, do palhaço não, do circo. Ah, é isso, olha só. E agora ele sumiu. Ele sumiu, você viu? Eu sempre ouvi falar que quem faz rir é sempre mais inteligente. Sempre ouvi falar isso. Então, os palhaços devem ser gênios, verdadeiros gênios mesmo, né? Oi, Rô! Não, é que hoje também hoje é o dia da hora do planeta, que é aquela manifestação mundial que às 8h30 todo mundo desliga a luz e fica por 1 hora sem luz. É a hora do planeta, é mundial, é um evento mundial. Ah, que boa ideia. Mas o Cone disse que tem outro, mas a gente nem vai perder. Hoje é dia mundial do teatro. E quem gosta de fazer cena, quem é, Bastante? Quem gosta de fazer cena? Não vou responder. Homem, eu falo, é homem. Eu só queria que vocês sentissem a dor do parto uma vez só na vida. Assim, só momentaneamente, saber que é a mulher que faz drama. Quantas inúmeras vezes nós viemos para experimentar esse tipo de coisa? E mal sabe elas. Porque a gente não viu mais. A gente evoluiu num nível que nunca mais, entendeu? Não vai ter nem gripe. A gente já passou por isso. Isso é coisa para ser inferior, entendeu? Eu vou falar uma coisa para vocês, olha. O parto é triste, mas é necessário. Pessoal, estou indo porque já tem outra palestra para fazer. Estou partindo. Tchau. Tchau. Como está velha, nossa. Depois você fala para o Conde, Rô, que não é mais necessário, isso é um entendimento rustanguista, porque hoje com anestesia você pode fazer o parto cesárea sem sentir dor, ou um parto humanizado na água, ali bonitinho, sem dor. Explica para ele. Ele está ouvindo. E outra, ele não escuta o que eu falo. Então, alguém quer fazer uma oração de encerramento? Não era quem estava de câmera fechada, amigo? É verdade. Chamar? Vai ser alguém que ainda... Que não havia. Vamos escolher aí. Então, escolhe alguém aí, Ju. Outra vez eu escolhi. Semana passada foi o seu Rony, não foi? Então, essa semana pode chamar... disse que vai fazer. O Conde disse que vai fazer. O Conde vai fazer, então tá bom. Vamos mais uma vez agradecer o momento que nós tivemos, que ele possa servir de reflexão e despertar em nós o desejo sincero de compreender as leis divinas e, mais do que isso, de saber utilizá-las de uma maneira muito profícua para todos nós e para todos aqueles que nos cercam. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, amigos. Boa noite, tudo bom? Boa semana a todos. Boa semana a todos. Falamos, se Deus quiser, na terça-feira. Boa noite, gente. Boa noite. Melhora, Satiro, se cuidem. Cuida para estar aqui semana que vem falando mais. Você quer ser que lê, tá? Só li essa vez. Me aposentei já da leitura. Já me aposentei, que o posto é do Satiro e ele tem que estar firme e forte aí, semana que vem com toda a prosa possível. Eu não leio mais agora, eu passo para os alunos mais quietos com câmera fechada. Minha máxima agora é essa. Não perco mais meu tempo. Eu gosto de colaborar com os outros, para que eles percam a timidez. Aí eles vão ser chamados. Aí, assim, aí a gente resolve. Que bom ver você. A Marta apareceu, ela falou que ela está participando. Eu sei, Você tá chamou. melhorando ela.
Beijo. Fique bem. Tchau, pessoal. Gente, Tchau, bom gente. fim de Tudo bom. semana Boa a noite. todos. Boa Se noite. cuidem. Beijo, tchau. Até mais, gente. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau.